Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa maravilhosa coluna grega. Para fazê-la, vocês vão precisar de pouquíssimos materiais. Basicamente eu só usei papelão para fazer ela. E usei também aí algumas decorações, né? Se você quiser usar pérolas, algumas coisinhas a mais, vocês podem usar. Então é isso, vou mostrar para vocês como faz o passo a passo. Mas antes eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da arquitetura grega, tá? Uma breve introdução a respeito das colunas e também como você pode usar, né? Tanto para decoração ou como para decorar altar e esse tipo de coisa. Então vamos lá. Então, falando um pouquinho aí sobre a arquitetura grega, a gente tem o Partenon, que é um templo dedicado a Atena, como um aí dos templos mais magníficos construídos até hoje. Para vocês terem ideia, ele está de pé até hoje. Obviamente, não como quando ele foi projetado, né? Mas ele ainda está de pé. E ele é aí considerado uma arquitetura perfeita, né? Ele foi muito bem projetado. A arquitetura grega ela é tão influente até os dias de hoje que até a Casa Branca ela é claramente inspirada na arquitetura grega antiga, né? Então, até hoje a gente vê que a Grécia influencia e muito, né, os nossos edifícios, prédios atuais. Agora falando um pouquinho das colunas. A mais antiga e a mais simples é a coluna dórica. Ela não possuía nenhum tipo de detalhe no capitel. O capitel é aquela parte superior das colunas, tá bom? A ordem dórica, que é como eles chamavam esse tipo de arquitetura, ela não possuía nenhum tipo de detalhe, pois era usada em uma época em que a Grécia era mais militarizada. Um exemplo de cidade grega com arquitetura dórica era a cidade de Esparta. Por essas características mais militares nesse tipo de arquitetura, as colunas dóricas eram mais usadas em templos dedicados a divindades masculinas, como o templo de Hefesto na cidade de Atenas, por exemplo. Então, né, se você quer criar uma coluna para colocar no altar, né, para dedicar alguma divindade, a dórica ela é excelente, né, para cultuar divindades masculinas, como o deus Ares, por exemplo, né, que é o deus da guerra. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ordem jônica. No capitel, né, as colunas jônicas, elas têm curvas mais arredondadas e femininas. É uma ordem com características orientais. A arquitetura jônica é perfeita para divindades masculinas e femininas, porque ela é considerada um equilíbrio perfeito, né? Um equilíbrio entre o masculino e o feminino. Também é muito usada para deuses do intelecto, né? Ligados ao intelecto. Então, se você vai montar um altar, né, para divindades tanto masculinas quanto femininas, né? Se você vai cultuar aí o feminino e o masculino no panteão grego, a jônica é um excelente tipo aí de coluna para você utilizar. Um exemplo da arquitetura jônica é o templo de Diana em Éfeso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a coluna coríntia. Ela é uma variação da jônica, só que muito mais ornamentada. É um tipo de arquitetura que era mais cara, por isso que ela não era tão vista, né? Por isso que a gente não vê tantos templos com as colunas coríntia. Ela é vista como a mais feminina, né? Por possuir flores e folhas no seu capitel. Ela é ideal para a representação das deusas e também para demonstrar glória e abundância. Então você que vai cultuar apenas divindades femininas, o ideal aí seria a coluna coríntia. Mas não é uma regra, tá, gente? Vocês podem usar qual vocês acharem mais bonita, qual for aí do agrado de vocês. Gente, vamos à lista de materiais então.
Tudo é bem simples, tá? A maioria das coisas provavelmente você tem na sua casa. A gente vai utilizar papelão, tá? Para fazer aí a coluna. Tesoura, régua, isopor, ele é opcional. Mais pra frente eu explico porque é opcional. Se você não tiver em casa, não precisa, dá para usar o papelão aí para fazer toda a coluna. Cola, pode ser tanto cola quente como super bond. A cola quente aí ela é um pouquinho mais fácil para usar. Tinta, a tinta da sua preferência, a tinta que você for usar aí para pintar a sua coluna. Pincel e enfeites. Se você quiser também, se você for querer enfeitar aí com pérolas ou renda de metro, alguma coisa aí para enfeitar. Mas é opcional também. Se você tiver fita crepe também é bom. Mas se não tiver, dá para fazer também sem problemas. Vamos começar então o nosso passo a passo. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o papelão e começar a molhar. Eu molhei só um dos lados do papelão, tá bom? É importante molhar só um dos lados. Espera uns 5 minutinhos depois que você molhar, porque senão vai dificultar a sua vida, igual eu fiz aí. Porque se você esperar um pouquinho, a água vai absorver. Na verdade é o contrário. O papel absorve a água e vai ficar bem mais mole para você puxar. Aí você vai puxando com cuidado, com delicadeza. Se ficar algum pedaço, né, que você não conseguiu puxar, você molha novamente, espera um pouquinho e é só passar uma tesoura, uma faca, que já começa a sair. Daí o papelão ele sai inteiro. E é interessante, né, porque a parte de dentro de qualquer caixa de papelão vai ficar linda, né, que já tem esse detalhe aí das colunas gregas. A medida que eu fiz para minha coluna foi 36 centímetros por 13. Aí vocês podem fazer aí do tamanho que vocês acharem melhor, né? A minha coluna ela ficou bem alta, ficou bem grande. E essa é a parte que vocês vão usar a fita crepe. Aí vocês colocam a fita crepe aí da forma que eu estou mostrando no vídeo, né? Pode deixar um pedacinho assim para fora para vocês grudarem depois. Aí eu só ir grudando com delicadeza, cortar e depois já começa a moldar aí a coluna. É só ir moldando aí devagarzinho, enrolando devagarzinho. Daí essa parte de grudar um lado no outro, é melhor vocês irem fazendo em partes, né? Começar com a parte de baixo, daí ficar segurando, depois fazer a parte de cima. E vai com delicadeza, vai ajeitando para ficar bem certinho. Depois é só colocar aí a parte da fita crepe que sobra aí pra dentro. Olha como fica perfeita, fica certinho, gente. Essa é a parte que eu usei a cola quente. Eu usei a cola quente para selar aí o comprimento inteiro da coluna. Mas se vocês não tiverem cola quente, dá para fazer com super bond também, mas é importante colar porque senão ela vai ficar toda mole. Agora, vocês podem usar tanto o isopor como o próprio papelão para fazer a base da coluna. Eu usei o isopor, mas vocês podem usar o papelão sem problemas. Daí o que vocês fazem? É só cortar cerca aí de 4 pedacinhos de papelão. A medida aí do meu que ficou perfeito foi 9 por 9, tá? Um quadradinho perfeito. E olha só, 4 papelões, um em cima do outro, é só colar, que vai ficar uma base um pouco altinha, né? Mas aqui no meu caso eu tô usando, não é nem um isopor, é uma espuma, mas ele é muito parecido com o isopor. Aí eu cortei 9 por 9, os meus isopor, cortei 4. E eu recomendo, se você for usar o isopor, cortar o centro, né? Fazer um círculo aí bem no meio do quadrado, porque daí a sua coluna vai encaixar perfeitamente, não vai ter erro, não vai ficar torta, né? Olha só que legal que fica, ela já fica perfeita, né? Fica, como que eu explico? Já fica retinha para ficar em pé. Olha só como ela fica em pé certinha. Ficou muito perfeito, eu adorei o resultado.
Daí, olha, ficou uma parte aparecendo, né? Daí eu só cortei um pedacinho de papel, foi um papel um pouquinho mais duro que eu usei, e colei. Agora a gente já pode pintar. Eu recomendo vocês usarem uma tinta PVA ou uma tinta um pouco mais forte. Não usar tinta de tecido, porque talvez não vai ficar muito bom aí na parte do isopor, tá? A tinta PVA, ela é excelente para esse tipo de artesanato, tá bom? Agora é só se divertir pintando, né? Pinta aí com muita delicadeza. Eu usei a tinta dourada. Eu vou pintar a coluna toda de dourada e depois eu vou pintar de branco. Por quê? Porque eu não queria aquele branco chapado, sabe? Aquele branco muito branco. E eu quero dar um tom envelhecido para a coluna, quero fazer algo mais envelhecido. Então eu pintei ela toda de dourada, tá? E daí depois eu pintei ela toda de branco. Na verdade eu adorei ela toda dourada também. Eu até pensei em fazer uma coluna toda dourada mais pra frente, porque eu adorei a cor. Agora eu já pintei ela toda de branco, né? E olha que efeito legal que ficou. Ficou algo meio envelhecido, assim, um tom mais escurinho de branco, né? Aí depois eu peguei a mesma tinta dourada e eu comecei a passar algumas partes aí como se eu estivesse sujando a coluna. Fiz também nas extremidades dela, né, como vocês podem ver aí no vídeo. E fui aí sujando a coluna, pegando o pincel e esfregando. E olha que legal o efeito que ficou. Ficou algo similar a um mármore, né? A uma pedra, por isso que eu quis aí dar esse efeito. Eu adorei o efeito, adorei. Agora eu peguei aí algumas pérolas que eu tinha em casa, essas pérolas adesivas mesmo, e eu comecei a fazer aí alguns enfeites, né, para dar um acabamento legal. E eu usei as pérolas aí na parte de cima da coluna, né, fui colando. E eu também usei umas pérolas um pouquinho menores para fazer aí alguns outros acabamentos na parte de cima mesmo da coluna. Eu vou mostrar para vocês como ficou. Eu também usei rendinha de metro dourada na parte de baixo. Olha que legal que ficou, gente. Adorei. Olha, daí eu coloquei várias coisinhas. Usei renda de metro dourada na parte de baixo da coluna, né, na base da coluna. Também colei essas pérolas, colei com cola quente mesmo, tranquilo, dá pra colar com Super Bond também. E olha a parte de cima, que gracinha que ficou, que delicadeza que ficou essas pérolas, gente. Eu adorei essas pérolas, eu acho que deu um efeito super glamuroso assim nas colunas. Agora essa parte, eu cortei aí um pedaço de papel, pode ser sulfite ou um papelzinho mais duro, porque eu vou fazer uma coluna jônica, né, como eu expliquei para vocês. E eu simplesmente enrolei as duas partes, olha que legal que ficou. Enrolei as duas partes e vou colar elas na coluna. Ó, bem simples, igual, só fazer igual está no vídeo, tá? Colei as duas, uma de cada lado, e ficou pronto. Olha só o resultado. Eu simplesmente adorei essas colunas, eu achei que elas ficaram aí super bonitas, assim, apesar de ser papelão, eu adorei o resultado, espero que vocês tenham gostado também. Bom, gente, eu quero dizer para vocês que o próximo vídeo do canal está simplesmente imperdível. Eu vou montar com vocês um altar grego do início ao fim. Vou dar muitas dicas, então já se inscrevam aqui no canal para vocês receberem esse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários para mim, tá bom? Me sigam lá no Instagram, @GaiaGardenia. Eu também tô lá no TikTok, tá?
@GaiaGardener, então já me sigam lá. Eu dou várias dicas aí de tarô, eu faço tiragens. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos do canal. Até a próxima. Tchau, gente!